Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, vamos lá. Abra sua Bíblia aí comigo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. E eu quero aqui ministrar uma palavra ao seu coração nessa madrugada. Marcos capítulo 5, versículo 25. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai responder as suas orações. Eu tenho certeza que Deus, você vai começar a entender muitas coisas que você tem passado, porque, querido, tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito e a vontade de Deus a ser manifestada na sua vida. Tudo que você possa estar vivendo ou passando, querido, tem um propósito de Deus para você. Tem Deus agindo em seu favor. Tem um Deus poderoso que te chamou, que te formou e que te conhece antes que tu se formasse no ventre da sua mãe, e ele já tinha te conhecido, te chamado. Então, querido, ele te conhece. Então não fique preocupado, não fique abatido, desanimado. Eu tenho uma palavra de fé para o teu coração nessa madrugada. Eu tenho uma palavra que vai sacudir, aleluia, as suas estruturas, querido, para mostrar a você que você precisa colocar a tua fé em prática para alcançar o milagre de Deus na sua vida, o milagre de Deus na sua família, o milagre de Deus que você tanto espera no Senhor. Amém? O livro de Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25, é um texto muito conhecido. De repente, você que está aí, através do Espírito Santo, te conduziu a estar conosco nessa live. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que você já ouviu algumas mensagens sobre esse texto, mas hoje não vai ser diferente, porque a palavra é a mesma, mas o Espírito Santo vai ministrar o seu coração de forma sobrenatural. Amém? Diz assim o texto, ó. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Amém? Querido, você que já conhece esse texto, quem nunca ouviu uma mensagem, de Jesus ministrada sobre a mulher do fluxo de sangue? Quem nunca ouviu falar que essa mulher padeceu 12 anos da sua vida? Durante 12 anos da sua vida, essa mulher sofreu com essa enfermidade. Durante 12 anos da sua vida, essa mulher sofreu sendo totalmente desolada, sendo excluída da sociedade, sendo afastada de repente aqui de alguns familiares, tendo que viver em isolamento porque ela tinha uma enfermidade a qual a própria lei do antigamente condenava todas as pessoas que tinham esse tipo de enfermidade. Porque a Bíblia dizia, lá nas leis dizia, que quem tocasse numa pessoa que sofria de um fluxo de sangue se tornaria impuro como ela. Mas a Bíblia vai dizer que naquele dia a história daquela mulher mudou. A Bíblia vai dizer que naquele dia a situação, o quadro da vida dela mudou. E eu, antes de começar a entrar no texto e ministrar com você, eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida nessa madrugada. Eu quero profetizar dizendo: se prepara, que se você crer e colocar a tua fé em ação, eu quero profetizar dizendo que o quadro da tua vida, a situação da sua vida pode estar sendo mudada a partir de agora, se você crer em nome de Jesus. Querido, acabamos de ler um texto que a Bíblia vem relatando a história dessa mulher, que, como eu falei anteriormente, ela sofria por 12 anos por uma enfermidade, a qual ela perdia muito sangue. A Bíblia cita, detalha a enfermidade que assolava aquela mulher. Era um fluxo de sangue que ela tinha, uma hemorragia, ou seja, onde ela viveu 12 anos padecendo, 12 anos da sua vida paralisada, 12 anos da sua vida totalmente estagnada, sofrendo, sendo totalmente oprimida por essa doença, sendo totalmente castigada por essa
essa doença, sendo castigada por essa enfermidade. Mas a Bíblia vai dizer que em um certo momento da história, a Bíblia vai dizer que em um certo momento da vida dessa mulher, ela chegou uma notícia até ela, uma notícia que mudou a história dela, uma notícia que mudou o pensamento dela, ativou algo no coração dela, que impulsionou ela a tomar uma decisão. A Bíblia vai dizer no texto que nós lemos que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Antes dela ouvir falar de Jesus, a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro, com todos os recursos daquela época, com todos os médicos daquela época, mas a Bíblia diz que em vez de ela melhorar, ela ia a pior, ela piorava a situação dela, gastou todo o seu dinheiro. Sabe por quê, querido? Eu aprendo algo aqui nesse texto e tenho uma lição para compartilhar com você. Tem coisas na minha vida e na sua vida, querido, que não sou eu nem você que vai resolver. Tem coisas na nossa vida, querido, que é Deus que tem que dar um basta. Tem coisa na minha vida e na sua vida que só na mão de Cristo, só na mão de Jesus, só na mão de Deus que vai ter uma solução. Enquanto eu e você não entendermos isso, vamos continuar sofrendo, padecendo, gemendo, sentindo dor, sofrendo um fluxo na nossa vida, porque nós não queremos entender qual é a boa, qual é a perfeita vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade ela é perfeita e é agradável. Querido, eu quero dizer para você, essa mulher gastou todo o seu dinheiro buscando recurso, essa mulher gastou todo o seu dinheiro buscando soluções aonde ela acreditava que poderia mudar a situação dela. Ei, deixa eu liberar essa palavra para você nessa madrugada. Deixa eu dizer algo para você aqui que está aí conectado conosco através da nossa página, você que está sempre aí conosco ouvindo a nossa oração. Deixa eu dizer algo para você que vai começar a mudar o seu pensamento. De repente você está tomando atitudes achando que é correto, mas a situação, em vez de melhorar, está piorando. Deus está mandando te dizer nessa madrugada: ei, entrega na mão dele, confia nele, porque só ele pode mudar a situação da sua vida, só ele pode mudar o quadro da sua história, só ele pode mudar a situação da sua casa, da sua família. Só ele tem aquilo que você precisa. Para um pouco de achar que você tem capacidade para resolver. Ei, querido, tem coisas que só Deus pode resolver, porque a Bíblia diz que para Deus nada é. Aquela mulher que padeceu, gastou todo o seu dinheiro com recursos e não conseguiu, não adiantou nada disso. E a Bíblia diz mais, e quanto mais ela tentava, pior ela ficava. Se você de repente olhar para a tua vida, você vai ver quantas vezes você tentou acertar e errou, quantas vezes você tentou fazer e não deu certo. Sabe por quê? É Deus dizendo para você nessa madrugada: ei, não é dessa maneira, entrega na minha mão, porque na minha mão tem bênção para você, tem salvação para tua casa, tem cura para tua vida, tem cura para tua família, tem milagre, tem promessa para se cumprir. E a Bíblia vai dizer que depois que ela viu que não tinha mais recurso nenhum, a Bíblia vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. E qual é a notícia que chega quando falamos de Jesus? Sabemos que Jesus é o Salvador. Qual é a notícia que vai chegar? É que Jesus cura, faz milagre, ressuscita, transforma, multiplica, traz a provisão, salvação, é o pão da vida, é a água da vida, é o Filho de Deus, é o Emanuel, Deus conosco, é o Salvador da minha e da sua vida. Então, querida, a notícia chegou até aquela mulher e a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás das suas vestes, veio por detrás de Jesus, no meio daquela multidão e tocou nas suas vestes, porque a Bíblia diz que ela saiu de casa dizendo que se eu somente tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa madrugada? Aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, aquilo que nós precisamos, só Jesus tem para solucionar o nosso problema. De repente você fala para mim assim: mas Davi, eu não tenho nenhum fluxo de sangue na minha vida. Ei, deixa eu conjecturar para você, deixa eu explicar e trocar em miúdos para você entender o que o nosso Deus está querendo falar contigo, o que Deus quer falar com você nessa madrugada. De repente
o seu fluxo de sangue é um casamento que está sendo fracassado. De repente o seu fluxo de sangue é um filho seu que está te dando problema e dor de cabeça. De repente o seu fluxo de sangue é o seu marido. De repente o seu fluxo de sangue é a sua esposa. De repente o seu fluxo de sangue é uma outra enfermidade, é um outro problema, é uma outra dificuldade. Mas eu venho aqui em nome de Jesus para profetizar que se você crê, querido, e tocar nele, o teu milagre vai acontecer, a cura vai chegar na tua casa. A Bíblia diz que quando ela tocou em Jesus, ela automaticamente, o fluxo, aquela enfermidade se estancou e parou. Ela recebeu em si, no seu corpo, a virtude. Sabe o que significa isso? A virtude de Deus significa poder do Senhor. Se ela recebeu o poder de Deus, ela recebeu a unção da cura quando ela tocou. Mas o que fez ela tocar foi a veste? Não. Foi a veste que curou? Não. Foi a fé dela em Cristo Jesus, dizendo: se eu somente tocar, eu serei curada. Deixa eu explicar para você o que Deus está falando comigo e com você nessa madrugada. Ei, Jesus está mandando te dizer, querido, nessa madrugada, para de achar que você pode resolver alguma coisa. Entrega na mão dele, confia nele, porque a Bíblia diz que alguns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas eu e você não. A Bíblia nos ensina que nós devemos confiar no Senhor dos Exércitos, aquele que é poderoso, mas nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus. Ei, querido, o teu milagre só Jesus pode realizar, o teu marido para salvar só Jesus pode salvar, a libertação só Jesus pode trazer, a cura nessa madrugada, se você crê, só Jesus pode realizar. Então receba essa palavra no teu coração. Eu tenho certeza, querido, que a sua vida vai começar a dar uma guinada diferente, porque até hoje você lutou com as suas forças, até hoje você fez da sua maneira, até hoje você colocou o dedinho ali e dizendo: Senhor, não preciso da sua ajuda, deixa que eu faço, deixa que eu realizo. E Deus está dizendo: ei, se você entregar na minha mão, tudo isso vai cessar. Se você confiar e tiver fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar ao Senhor se você não tiver fé. E aquela mulher ousou da sua fé, porque como é que ela teve fé, pastor, se ela não conhecia Jesus? A Bíblia diz que ela ouviu, e a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nessa madrugada eu quero ministrar essa palavra ao teu coração, animar a tua fé, e para que você hoje possa enxergar e entender que essa situação, se você crê, pode ser mudada a partir de agora, a partir deste momento. Jesus pode estar mudando a situação da sua vida. Essa enfermidade que tem te assolado, Jesus pode estar liberando a cura agora. Essa dor que você tem sentido, essa aflição, essa dificuldade, essa provação, Jesus pode estar mudando hoje. Se você crê, querido, é só você colocar a sua fé em ação. A Bíblia diz que existia uma multidão oprimindo Jesus ali naquele momento, seguindo a Jesus, mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela veio rastejando e tocou na orla e foi curada. Ei, querido, não precisa de muito, só basta confiar, só basta acreditar, só basta colocar a tua fé em ação para que Jesus possa mudar o quadro da tua situação, para que Jesus possa mudar o quadro da tua família. E eu profetizo aqui nessa noite, nessa madrugada, que Deus está mudando a situação da tua vida. Essa enfermidade que tem te assolado, hoje você vai ser curado para a glória de Deus. Esse mal que tem tentado contra a tua vida e contra a tua família vai ser queimado e repreendido em nome de Jesus, porque Jesus está entrando aí, Jesus está chegando aí, Jesus está mudando. Eu não sei há quanto tempo você tem passado por isso aí, eu não sei há quanto tempo você tem passado por essa dificuldade, eu não sei há quanto tempo você tem passado por esse fluxo de sangue na tua vida, mas eu tenho uma certeza e tenho algo em comum com você. Só Jesus pode fazer aquilo que ninguém faz. Só Jesus faz aquilo que o homem não faz. Só Jesus realiza aquilo que o homem não realiza. Só Jesus transforma aquilo que o homem, aleluia, não pode transformar. Se prepara para você viver as melhores experiências com Cristo, querido. Que logo depois que ela tocou, olha que interessante, a Bíblia diz que logo depois que ela tocou,
na veste de Jesus, na orla dos seus vestidos. Na hora, ela estancou aquela enfermidade. Ela sentiu no seu corpo sendo curada. E depois dela ser curada, ela ficou ali em oculto, ela ficou quieta, mas Jesus fez questão de mais uma vez curar algo na vida dela. Jesus fez questão mais uma vez de mudar algo na vida dela. Por que, Davi? O que foi além do fluxo de sangue? Qual era o problema que ela enfrentava? Ela enfrentava um isolamento, ela enfrentava uma rejeição, ela enfrentava ali, querido, aleluia, um desprezo, um descuido, ela enfrentava um afastamento de todos, ela enfrentava um convívio que ela não tinha mais, ela enfrentava todas essas barreiras, mas Jesus, além de curar a enfermidade, Jesus curou a alma dela dizendo: ei, mulher, alguém me tocou, eu senti de mim sair virtude. E aqueles que estavam junto de Jesus diziam: mestre, a multidão te aperta, a multidão te toca, a multidão te oprime, aleluia, mas não adianta, querido, tem muita gente tocando, mas está tocando sem fé. Quem toca sem fé não recebe virtude, quem toca sem fé não recebe poder de Deus, quem toca sem fé não vê milagre. Mas Jesus falou assim: ei, eu senti sair de mim virtude. Jesus não disse: alguém tocou na orla, alguém tocou diferente. Não, Jesus estava dizendo para aqueles homens: eu senti sair de mim virtude. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava dizendo: olha, para sair virtude, alguém tocou com fé, não tocou por interesse, não tocou pensando em receber, não, tocou com fé, porque para agradar somente através da fé. Ei, querido, nessa madrugada, toca nele agora, mas toca através da fé e deixa a virtude dele tocar em você, e eu tenho certeza que a droga não vai poder mais contra a tua vida, o vício não vai poder mais contra a tua vida, a tristeza, a depressão, os demônios, as obras malignas, nada poderá, as enfermidades, nada poderá contra a tua vida. Por isso, querido, faça como ela fez, ela foi rompendo não só a enfermidade, mas uma multidão, não só a multidão, mas todo aquele complexo que ela tinha, ela rompeu, ela venceu e alcançou um milagre na vida dela. E nessa madrugada, se você colocar a tua fé em prática e você colocar a tua fé em ação, não vai ser diferente. Essa dor que você tem sentido, essa enfermidade, essa dificuldade que você tem passado, tudo isso pode ser superado através da sua fé, através do seu tocar em Jesus e a virtude dele ser manifestada na sua vida. E para finalizar, a Bíblia diz que Jesus falou assim, e Jesus perguntou quem tinha lhe tocado. Não que Jesus estava surpreso, não que Jesus não sabia, é que Jesus estava querendo mostrar para o povo, para aquela multidão, que aquela mulher que estava sendo excluída, que estava sendo oprimida, que estava sendo afastada do convívio, Jesus estava dizendo: ei, eu quero mostrar para todos que hoje ela está curada para a glória de Deus, para que ela sirva como testemunho. Ei, querido, eu tenho uma notícia para te dar e para finalizar essa mensagem nessa madrugada. Jesus vai usar essa situação que você está passando para servir para a glória de Deus. Jesus vai usar essa situação que você está vivendo para que você sirva como bênção e testemunho para outras pessoas, para que quando olharem para você vão dizer: nossa, realmente Jesus mudou a vida dele, realmente Jesus mudou a vida dela, realmente Jesus transformou essa família, realmente Jesus transformou essa vida, realmente eu vi quando ele era assim, eu vi quando quando ela era assim, eu vi quando ela não estava na presença, eu vi quando ela estava enferma, eu vi quando o casamento estava sendo destruído, eu vi quando a vida dele ou dela estava sendo destruída, eu lembro que ela ou que ele estava passando, mas agora eu vejo que verdadeiramente Deus entrou com poder e com virtude e transformou. Ei, querido, é isso que Deus quer fazer na tua vida nessa madrugada. Ele quer transformar a tua vida, Ele
Ele quer transformar. A Bíblia diz que ela entrou naquele lugar, nesse momento da história, rastejando. Ela veio por baixo, rastejando, se humilhando, mas saiu por cima, de cabeça erguida, com testemunho debaixo dos braços, dizendo: Jesus curou a minha enfermidade. Jesus não só me curou, mas me salvou também. Jesus não só mudou a minha vida, mas me deu uma nova oportunidade. Jesus não só me deu uma oportunidade, mas salvou e escreveu meu nome no livro da vida. Ei, querido, receba essa palavra nessa madrugada, em nome de Jesus. E